Olá. Vocês sabem o que é o pensamento sistêmico e como ele influencia a sua estrutura psíquica, o seu destino e o seu comportamento? E você sabe o que é o pensamento linear e circular? É sobre isso que nós vamos falar hoje e como que ele inconscientemente ele influencia o seu presente, o seu comportamento e, portanto, a forma que você lida com o que está acontecendo na sua frente. Eu sou Gláucia Paiva e trabalho com o pensamento sistêmico. Esse pensamento, quem desenvolveu foi o Dr. Maturana, que alguns anos atrás faleceu. Ele e muitos outros cientistas nos explicaram, através da teoria da complexidade, o que é o pensamento sistêmico e como que ele trabalha intrinsecamente entre todas as forças que estão contendo aquele conteúdo, né? Então, existe o pensamento linear, que é quando acontece algo com você e você se pergunta por que aquilo está acontecendo. Normalmente, por que aquilo está acontecendo de novo, né? E a pergunta que a gente faz é por quê? Mas essa pergunta, ela é muito rasa, porque o pensamento linear sai do A, chega no B, ok? E simplesmente só tem essa dimensão. Isso é muito raso. Já o pensamento circular, ele leva em consideração todas as forças que atuam para que aquilo esteja acontecendo de novo, né? Além disso, onde isso começou, onde isso se iniciou, onde essa reunião de forças se iniciou. Então, o pensamento circular, a pergunta do pensamento circular é: onde isso começou e que forças atuam para que eu tenha sempre o mesmo tipo de resultado, ok? Então, esse é o pensamento circular, é muito mais profundo e muito mais complexo. Aí que entra a teoria da complexidade, né? Então, se algo acontece comigo e por muitas vezes isto está se repetindo, algo anterior a mim pode ter acontecido, já que na minha biografia isso não se justifica. Mesmo se justificasse, né, isso também pode vir desse pensamento circular. Quando a gente fala em pensamento circular, nós estamos falando em pensamento sistêmico, que tem a ver com o transgeracional. Quantas gerações vem acontecendo algo similar e vem perpetuando até que você recebe aquilo inconscientemente e acaba perpetuando um comportamento. E por que a gente não entende isso racionalmente? Porque não começou com você, a origem não é sua, você não experimentou isso na infância. Aquilo surge diante de você e você não tem como dizer o porquê, por que você sente aquilo, por que você pensa aquilo e por que você age daquela forma. Então, racionalmente, aquilo não cabe, não justifica, né? Agora, se você olhar para as histórias dos seus pais, que herdaram dos seus avós, que herdaram dos seus bisavós, que herdaram dos tataravós, você vai encontrar uma lógica. E, portanto, nós não estamos falando de lógica racional, estamos falando numa lógica sistêmica, transgeracional, que passa de geração para geração. Essa é uma ciência que se chama epigenética. A epigenética é uma ciência que estuda o DNA e nos ensina que um trauma pode durar até 7 gerações no sistema nervoso. Então, você herda uma sensação de ameaça que foi vivida pelos seus antepassados e que chegou até os seus pais, o seu pai e a sua mãe. E você herda isso pelo DNA, ok? E pelos neurônios espelho. Então, você recebe uma informação que você não viveu,
mas é como se você vivesse. Então, é um passado que está presente no seu dia, no seu momento, na sua psique, no seu comportamento. Então, é um passado que interfere no seu presente. E você não consegue entender da onde aquilo vem, porque não é uma experiência vivida, é uma experiência herdada, né? Então, vamos lá, vou dar um exemplo. Então, eu recebi um CEO que tem uma formação cognitiva muito grande, ele é muito capaz, ele é CEO de uma multinacional, e toda vez que ele tem que subir ao palco, ele tem uma crise de ansiedade. E ele é uma pessoa do palco, né? Ele é um líder. Então, o líder está sempre no palco. Então, ele se medicava muito, né, com uma crise de ansiedade, sem que algo justificasse. Então, ele se trabalhou por muitos anos tentando entender da onde essa crise de ansiedade vinha, e ele não conseguia encontrar a origem na estrutura familiar dele, na infância dele. Ele teve amparo dos pais, ele tinha uma condição significativa, portanto, ele pôde fazer excelentes faculdades, ele foi fazer MBA fora, ele teve experiências profissionais significativas, então ele se desenvolveu muito intelectualmente, né? Ele tem toda a capacidade daquilo, tanto que foi absorvido por uma multinacional lá fora, e depois de um tempo que ele veio aqui para o Brasil. Mas mesmo lá fora, ele entrava em crise de ansiedade toda vez que ele tinha que liderar algo. Então, ele vivia medicado. E a estrutura infantil dele foi uma estrutura que teve suporte, que era uma estrutura razoavelmente equilibrada e afetiva, onde dava suporte, apoio e onde ele desenvolveu segurança e confiança. Mesmo com essa infância, com essa estrutura infantil de segurança e de confiança, quando ele estava no palco, simbolicamente falando, ele tinha a crise de ansiedade e ele nunca conseguiu encontrar, né? E aí, a gente trabalhando com ele, eu desenvolvi um método que é o Nexo Renascer Sistêmico, que vai buscar a origem de um sintoma presente, psíquico, físico ou comportamental, em traumas transgeracionais, né? Como eu sou formada em traumaterapia, eu consegui trazer todo o conceito da traumaterapia para os eventos traumáticos transgeracionais. Então, o meu avô, pai do meu pai, viveu a Segunda Guerra, né? E ele, na Segunda Guerra, ele liderava. E ele estava sempre... Ele era... coronel, não. Ele era do exército e tinha uma patente alta e era um líder. E ele sempre estava na frente das tropas, ok? Liderando e dizendo para onde ir. Veja só a similaridade de compromisso, né? Que esse cliente que chegou em mim tem hoje em dia, liderando uma empresa multinacional, né? Dando milhões de empregos, ajudando muitas pessoas, muitas famílias, com todos os empregos que ele gera, né? Mas com essa crise de ansiedade, sem que a infância dele justificasse isso, ok? Então, esse avô dele estava liderando um batalhão diante da Segunda Guerra. Ele era inglês e estava lá lutando contra os alemães, né? E, de repente, numa liderança dessa, caiu uma bomba perto dele, quando ele estava liderando, e ele faleceu. Então, ele teve ameaça à vida, logicamente perdeu a vida, ele faleceu, porque ele estava liderando uma situação, liderando um pelotão que estava tendo muito sucesso, e com isso ele faleceu. Ok? Então, o que o pai, o que esse meu cliente viveu em relação ao pai dele? Ele perdeu o pai dele numa liderança. Então, ele carrega uma memória transgeracional, quer dizer, ele até viveu, né? Ele viveu na infância dele, né?
esse pai, né? Desculpa, eu estou fazendo confusão. O pai dele é que perdeu o avô dele nessa situação, desculpa. Então, é uma geração anterior, onde o pai dele viveu a perda desse avô dessa forma. Então, o meu cliente herdou do pai dele a perda do pai no momento de liderança. Então, sempre que ele está numa situação de liderança, essa memória transgeracional traumática se apresenta, ele entra em estado de pânico, porque ele pode perder a vida. Pânico, nele, expressa como ansiedade, numa crise de ansiedade, mas no fundo é uma ameaça à vida. E ele não consegue entender por quê. Lógico. Ele sabe o que ele tem que dizer, ele conhece o negócio, ele é muito inteligente, muito capaz, ele é muito reconhecido. Então, não justifica a ansiedade que ele entra quando ele está liderando. Nada ao redor dele justifica. Por quê? Porque não é biográfico. Porque isso não é da história dele, é da história do pai dele, é da história do avô dele, que morreu liderando com muita competência. Então, a epigenética nos ensina que isso pode ser herdado, né? E ele herdou exatamente a ameaça à vida. Então, sempre que ele está na liderança, o sistema nervoso dele traz esta memória inconscientemente por similaridade de conteúdo, né? Ele entra em estado de ameaça, sai do neocórtex, vai para o simpático, entra em estado de ameaça e todos os sintomas de pânico se apresentam. Então, ele, para viver a inteligência dele, ele vivia medicado, porque ele é um líder nato. Ele tem conhecimento e tem sabedoria para lidar com a equipe, provavelmente igual ao avô dele, né? Que estava tendo sucesso em tudo que estava fazendo e que morreu dessa forma na guerra, como muitos outros. Então, aqui entra o conceito que lógica racional é uma coisa e lógica sistêmica é outra. A lógica sistêmica é uma repetição que está gravada no sistema nervoso do meu pai e que eu herdei do meu pai. E se fosse do meu bisavô, ia estar gravada no meu avô, que está gravada no meu pai e que eu herdei. Portanto, eu posso herdar até 7 gerações, segundo a epigenética, um trauma transgeracional. Então, eu posso carregar os traumas do meu bisavô e da minha bisavó, tanto de pai quanto de mãe. Percebe? Então, a lógica sistêmica é muito diferente da lógica racional, que seria: eu me preparei para isso, eu sou uma pessoa segura e confiante e eu posso liderar. Isso é racionalidade. Nada justifica, mas isso é de outra dimensão. É da dimensão transgeracional e que vem inconscientemente. E quando você está numa situação similar, você faz um download daquele programa de ameaça à vida e aí você se torna essa memória e sente, pensa e reage igual à memória, ok? Então, isto seria reviver um trauma transgeracional. Mas isso tem cura. Isso é possível de você se libertar, né? O Nexo Renascer Sistêmico, que é um método terapêutico que eu desenvolvi, baseado no pensamento sistêmico, nos traumas transgeracionais, e também baseado na traumaterapia e na neurobiologia, né? Essas duas ciências me deram a condição de, além do pensamento sistêmico, eu incluir ferramentas para que você consiga descongelar do teu sistema nervoso uma memória traumática que você não viveu, mas que você carrega ela, exatamente pelo DNA, pela epigenética, ok? O método, o Nexo, ele tem ferramentas que faz você acessar a origem
dessa sensação, dessa crise de ansiedade, através de ferramentas que eu fui desenvolvendo, através de estruturas de diferenciação, para você diferenciar o teu presente de um passado que está no teu inconsciente, no teu DNA, que veio através do seu DNA. Então, as estruturas de diferenciação, o que é diferenciação, né? Então, uma memória traumática faz com que você fique simbiótica nela no seu presente, porque faz parte da tua família, faz parte do teu sistema familiar. É natural que você herde isso. Afinal de contas, o seu avô morreu liderando numa guerra extremamente significativa. Então, o seu pai aprendeu isso com o pai dele e você aprendeu isso com o seu pai. Portanto, você carrega a história do seu avô. E daí você fica simbiótico com isso. O que é estrutura de diferenciação? São ferramentas capazes de fazer você se diferenciar, desmisturar de uma memória traumática, exatamente quando você consegue acessá-la, quando você abre o campo transgeracional e você vai buscar a origem desse sintoma que você carrega, que é uma crise de ansiedade, diante de algo que você é absolutamente capaz de realizar, ok? Quando você encontra a origem transgeracional de um sintoma, é possível você incluí-la. O fato de você encontrá-la te dá uma neurocepção, o teu corpo reage àquilo como se fosse um alívio. Você entra numa sintonia em que você entende que aquilo é do passado e não do seu presente. E que aquilo foi uma experiência vivida com seus antepassados. Não precisa ser a sua realidade. Nesse momento você consegue incluir, lógico que a técnica, né? Tem várias expressões que você vai incluindo e reverenciando, né? Uma morte de alguém que foi um líder bem-sucedido, mas que perdeu a vida. Quando isso acontece, você integra, você inclui, você se diferencia e você integra um passado, uma experiência traumática na tua história, na tua consciência. E assim, você vai se diferenciando, criando individualidade e autonomia. É a isso que o Nexo se propõe. Através das estruturas de diferenciação, você se desmisturar de uma memória traumática para que você ganhe individualidade, ganhe autonomia diante de um repertório traumático. Aqui também eu tenho mais uma ferramenta, que é um novo senso de orientação, né? Que você, através desse método terapêutico, você consegue acessar tua individualidade, teu propósito de vida, o que você veio fazer, e isto passa a te orientar com muito mais profundidade e força. Você aprende a se conectar com isso e assim você vai se desconectando de memórias traumáticas e trazendo a ativação do teu neocórtex, onde são as suas funções executivas. E com elas você consegue viver o teu presente com muito mais força, com muito mais presença. Então, o pensamento sistêmico é um pensamento que leva todas as forças transgeracionais em consideração a um sintoma que você tem no seu presente. Quando você abre esse campo e reconhece a origem dele, é possível que você reconheça, inclua, integre e se diferencie, trazendo a sua atenção que estava presa em algo do passado para o seu presente. E assim você funciona muito mais na racionalidade e menos no teu simpático, que é o teu estado de fuga e luta, que é o teu estado de pânico, porque você pode perder a vida por algo que você não tem consciência. E isso é um download, né, do seu DNA. Esse é o método Nexo Renascer Sistêmico. É muito possível que você tenha sensações, emoções, comportamentos que não se justificam na sua história,
né? E normalmente isso é um assunto transgeracional, é um aspecto sistêmico, é algo que você herdou e que você não tem consciência porque você não experimentou. Então não está na sua mente, está no seu DNA e é uma herança. Nexo Renascer Sistêmico é um método que eu desenvolvi capaz de reconhecer tudo isso e te gerar diferenciação, portanto, individualidade e autonomia. Se você quiser saber mais a respeito desse método, aqui na bio do meu Instagram tem um link que você pode entrar e participar de um grupo. Lá nós damos vários conteúdos, ok? A respeito disso. E o Nexo é um curso, é um método terapêutico de desenvolvimento que dura 10 meses, ok? Espero que essa live tenha ajudado a você a pensar nos seus sintomas e da onde aquilo pode vir. Normalmente vem dos dois sistemas, tá? De pai e de mãe. Não fica só em um, não, tá? Mas 50 de um, 50 do outro, ok? Daqui vem de um jeito e daqui vem de outro. Eu espero que essas informações do pensamento circular e das heranças transgeracionais ajude você a ampliar a tua consciência, ampliar a tua visão para você sair da sua biografia simplesmente e ir para mais longe. Ali você com certeza vai encontrar a origem de um sintoma. Espero que isso colabore com você. Abraços. Gláucia Paiva.